Olá, queridos amigos, queridas amigas. Neste novo ano que está iniciando hoje, eu quero desejar a todos os amigos e amigas que tenham realmente um ano bastante abençoado, que a presença de Deus na vida de vocês seja constante, que vocês sejam prósperos, com bastante paz, saúde, e que possamos realmente fazer uma renovação espiritual para que grandiosas bênçãos recaiam sobre nós. Que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes o devido conhecimento, entendimento e sabedoria, e que todos tenham em mente hoje um belo dia. Vamos estudar a lição? E hoje, quinta-feira, 1º de janeiro de 2026, a lição 1 de hoje, desse novo trimestre, hoje que é quinta-feira, ela tem como título As Igrejas de Filipos e Colossos. E a lição de hoje ela está baseada no livro de Filipenses, capítulo 1, versículos de 1 a 3, e Colossenses, capítulo 1, versículos 1 e 2. E aqui o apóstolo Paulo se dirige a algumas igrejas da Ásia Menor, só que ele dirige assim com uma forma diferente, porém com bastante carinho e respeito, que ele se dirige a duas cidades importantes na lição de hoje, Filipos, e Colossos. E aos Filipenses, capítulo 1, versículos de 1 a 3, ele diz, o apóstolo Paulo diz: a todos os santos em Cristo Jesus, ele dá uma saudação, assim, desejando que todos estivessem realmente na presença do Senhor Jesus, e a saudação, inclusive, para os líderes da igreja, em especial, ele faz isso, para os bispos e diáconos, e ele dá graças a Deus por tudo que ele recordava dessas cidades, dessas pessoas dessas cidades, cristãos comprometidos. E já para os colossenses que não conheciam, já os colossenses que ele, Paulo, não conhecia aquela cidade, e também não conhecia a maioria das pessoas dali, ele só conhecia os grandes colaboradores, que ele fala lá em Colossenses 1, versículos 1 e 2, ele menciona para todos que eles são santos e fiéis irmãos em Cristo, mostrando que todos eram batizados somente e aceitaram Jesus como Salvador, que estavam realmente congregando dentro de uma igreja. E mesmo diante de aflições, de lutas, perseguições, eles se mantinham firmes, crendo no Senhor Jesus. Sabemos que Paulo, em algumas ocasiões, ele usou assim, assistentes literários para ele escrever essas cartas que eram enviadas ali na Ásia Menor. Um deles é Timóteo, que também é citado como remetente adjunto de algumas epístolas, que Paulo fala lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 1, e Filemão, versículo 1. No entanto, o fato de Paulo usar a palavra eu, em vez de nós, revela que a sua autoridade apostólica estava por detrás de todas as cartas que ele enviava para as igrejas. E essas saudações eram um costume realmente do apóstolo Paulo, se nós olharmos em todas as cartas enviadas, que ele chama de santos, pessoas separadas, não que são santos que fazem milagres, que alguns acham que seja alguma imagem ou alguma adoração. Santos, nas Sagradas Escrituras, são pessoas separadas em prol do trabalho de Cristo. Esses são santos. É simples assim. E as cartas que Paulo enviou para as cidades de Colossos e Filipos certamente estavam sob a inspiração divina, com profundo amor, respeito, cuidado e zelo. E com sabedoria do alto dos céus,
o apóstolo declarou assim, muitas verdades que vinham de cada capítulo e versículo, com palavras animadoras, de esperança e de muita coragem, com advertências claras, que o intuito de Paulo era que eles não se perdessem, não fossem enganados por doutrinas falsas. E a afeição pelos seus colaboradores, mensageiros, que compartilhavam o Evangelho de Cristo, era maravilhosa. E Paulo se dirigia a eles como meus amados, muito queridos, que diz lá em Filipenses 4. E ele saudava esses cristãos, chamando-os também de santos. Isso quer afirmar que eles são os multiplicadores do Evangelho, que eles eram batizados e aceitaram a Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas. Eles foram assim separados para serem como uma nação santa, um sacerdócio real, que diz lá em Êxodo 19, 5, 6, e 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 e 10. E quando a Bíblia fala de santos, quer dizer assim, pessoas separadas para a causa de Cristo. E não tem que haver alguma coisa com santos de imagens que algumas doutrinas têm por aí. Paulo se apresenta como servo de Cristo. Sua postura era uma declaração de que suas palavras possuíam a assinatura de seu mestre Jesus. O amor que ele dedicava às igrejas era puro, cristalino e intenso. O início da sua epístola aos Filipenses nos mostra o seu real interesse em atingir-lhes em cheio o coração, a mente de cada um. No entanto, Paulo fez algo que ele não fez em nenhuma de suas cartas, nas demais cartas que ele fez às igrejas. Ele fez uma menção especial às duas classes específicas da igreja de Filipos, que ele chama de bispos e diáconos, que está lá em Filipenses capítulo 1, versículo 1. E já para os colossenses, ele menciona santos e fiéis irmãos em Cristo, que está lá em Colossenses capítulo 1, versículo 2. Quando Paulo fala fiéis irmãos, estava se referindo a pessoas que ocupavam o ministério maior dentro da igreja, ou seja, líderes da igreja, que está lá em Efésios 6, 21, Colossenses capítulo 4, 7 e 1 Pedro 5, 12. Isso quer dizer que aquele que não dirigiu a palavra apenas para os membros, e isto podemos ver com detalhes em outras passagens, como 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 e 12, e Tito, capítulo 1, versículos 5 e 9, onde ele tenta realmente dar mensagem para todas as pessoas, para membros da igreja, para líderes, anciãos, né? Todas as pessoas que formavam o corpo da igreja. E Paulo sabia que a influência de bons líderes faria a comunidade cristã daquele lugar crescer e multiplicar, mas também sabia dos riscos da igreja que enfrentaria caso a liderança manifestasse sentimentos mesquinhos, negativos e tivesse disposição para críticas. Para Paulo era sempre motivos de muita alegria lembrar dos seus irmãos queridos e interceder em oração por eles. E assim, o objetivo de Paulo era treinar colaboradores como Epáfras e Timóteo, era preparar líderes para o futuro da igreja, e era a prioridade que Paulo tinha naquele momento, pois ele ampliava seus esforços, pois era uma estratégia dele para alcançar novos convertidos e fortalecer bem a igreja, tanto de Filipos como de Colossos. O apóstolo Paulo estava atento ao que acontecia em todas as igrejas, mesmo ele não conhecendo pessoalmente a igreja de Colossos, e ele descreveu a sua fé em Cristo, que as pessoas tinham lá comprometidas, que está em Colossenses 1,4, e ele sabia tudo isto por intermédio do relato de Epáfras, que era um fiel ministro de Cristo, que ele chama assim, que ele menciona lá em Colossenses 1,7. E assim, as boas novas da salvação
através da verdade do Evangelho, que está lá em Colossenses 1,5, estavam produzindo fruto e crescendo, como menciona lá em Colossenses 1,6. Mas a oração de Paulo e a sua abordagem revelam a maior necessidade da igreja, o pleno conhecimento de Deus e da verdade, que está lá em Colossenses 1,10. E por meio, assim, que as pessoas tivessem um foco na vida de Cristo. E assim, os primeiros adventistas que apareceram no mundo, eles seguiram o modelo da organização dos crentes da época, principalmente de Paulo, como ele menciona ali. Tiago White escreveu o seguinte: a ordem divina apresentada do Novo Testamento é suficiente para organizar a Igreja de Cristo. E muito antes de Paulo escreveu essa igreja, outros apóstolos de Cristo já haviam mencionado e começado a estabelecer líderes ali em Jerusalém, que é mencionada lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos 1 e 6, e Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 30. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que o próprio Jesus diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. É Jesus dizendo que Ele é o único meio de salvação. Está lá em João 14,6. Que você, meu amigo, seja sábio, que você seja sábio que nem essa liderança de Filipos e Colossos, que as pessoas acreditavam em nós sem ver nada, somente pela fé. Que você, meu amigo, minha amiga, nesse novo ano, possa se agarrar no poder de Cristo, porque se aproxima muito a volta dele, e eu, como seu amigo, eu gostaria de vê-lo no céu. E que vocês realmente possam se consagrar nesse ano e sejam abençoados para estarem nas mansões celestiais. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.